Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar sobre religião e política. Quem fala conosco é Mário Sérgio Cortella. Ele é professor, é filósofo e escritor. E antes de começar o nosso bate-papo, eu te faço um convite. Se você já está inscrito aqui no canal Angeline, fale do canal e peça para que seus amigos e sua família também se inscrevam. Compartilhe o vídeo e colabore assim para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Mário Sérgio Cortella, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que bom, que bom. É bom quando a gente pode dialogar em temas que têm a ver com a nossa vida, a nossa existência, nossas dúvidas, algumas das nossas certezas e, claro, muitas das inquietações que são necessárias para que a nossa vida não seja robótica, automática, sem consciência. Por isso, também eu fico feliz. Professor, a política governamental sempre andou de mãos dadas com a religião institucional. Quem primeiro estendeu a mão? Olha que coisa interessante. Se nós pegamos a noção de política desde o sentido no Ocidente, vindo para nós da Grécia clássica, há 2.500 anos, a ideia de polis, isto é, de comodidade, comunidade de vida, a política como sendo a maneira de gerir a vida junto, nunca ela esteve apartada, separada da religião. Por exemplo, se a gente lembra, uma das coisas que levou à execução, no caso, a alta execução, né, de Sócrates, que foi condenado ao suicídio, é que ele foi acusado de impiedade. Impiedade não no sentido mais contemporâneo, que é a brutalidade, mas impiedade significa que ele não respeitava os deuses da cidade, isto é, os deuses da pole. Ele não admitia a veneração completa em relação aos deuses que a política trazia à tona. Não tem como separar em todo o caminho, né, das religiões no Ocidente a um momento em que elas tenham ficado completamente à margem das questões da vida da cidade, sendo a religião, né, uma estrutura que organiza uma das maneiras da existência humana, né, religião e política sempre andaram, né, de braço dado, em maneiras diferentes, em alguns momentos a religião com um peso mais decisivo sobre as instituições, né, públicas, em outros momentos com alguma submissão, mas a separação ela nunca aconteceu naquilo que a gente entende como organização, né, das sociedades humanas. Haja vista que, em boa parte, inclusive das sociedades muito mais antigas, né, do que a dos gregos e romanos, a função sacerdotal, a função, para usar a sociedade hebraica, levítica, né, a função de alguém que, como entre os egípcios, os assírios, os fenícios, os caldeus, tinha mais proeminência junto com o patriarca, o rei, era a pessoa que ocupava, evidentemente, né, as funções conectadas à religião. Nesse sentido, quando no mundo contemporâneo, agora, a gente fala da necessidade de não haver, né, uma forma que não seja decente, aberta, de relação entre política e religião, isto é, trazendo à tona, dentro daquilo que é o mundo da contemporaneidade, desde a Revolução Francesa no século XVIII, a possibilidade de haver uma laicidade, né, das ações da política, isso não significa que um Estado laico, um governo laico, um país laico, que ele consiga deixar de lado, e nem haveria para quê, né, tudo que está ligado, eu vou usar uma palavra que parece feia, mas é um termo técnico, ligado aos negócios da religião. Entendido o negócio aí não só, né, como uma marca mercantil, mas às vezes também ela. Mas, professor, a verdade é que quando a briga é uma briga de poder, não é? Não diria que talvez a palavra não fosse briga, mas ela é uma disputa de poder, não é isso? Toda vida que se agrega, toda vida que se junta, toda a convivência, e agora usando um termo que também é usado em religião, toda a congregação,
né, de pessoas que formam o que no Ocidente nós chamamos de polis, né, em grego ou em latim, civitatem, da onde vem o cidadão, cidadania. Toda a vida conjunta ela tem instituições que querem a proeminência, o comando, a autoridade. Isso se dá, né, de vários modos. Quando nós não tínhamos a organização urbana como sendo decisiva, né, em relação ao nosso modo de vivência, e falo aí de alguma coisa há milhares de anos, evidentemente que o isolamento, portanto, a inexistência da convivência, favorecia a inexistência também do conflito e, muitas vezes, do confronto. Sozinho eu mando em mim, mas se eu estou com outras e outros, o mundo urbano traz algumas questões políticas. Quem é que manda? Manda a partir do quê? Como é que faz com que haja a manutenção da ordem? Quem faz as leis para que a gente viva junto? Nesse sentido, a questão política, ela vem pela família, ela vem pelo mundo do trabalho, vem pela religião, vem pelo grupo de amigos. Nesse sentido, sendo a religião também ela uma instituição social, seja de que denominação tiver, ela faz parte, né, desse movimento em que o poder, a hegemonia, a autoridade, ela entra como sendo um objeto, né, de desejo, não só, mas também de disputa pela conquista. Porque, professor, quando a gente fala da religião e o poder, a religião com a política, nós estamos falando muito mais, não exatamente do que aquela religião professa, qual é a fé dela. A gente está falando de normas, não é? De regras morais dessas religiões, não é isso? Não, não existe uma religião pura, né? Isto é que, mesmo na crença de alguns, de que ela possa ter caído dos céus, ou emanado da terra, não há uma religião pura. Se eu pensar num filósofo espanhol clássico, Ortega y Gasset, né, ele que também escreveu sobre o tema, ele lembra algo sobre a vida humana que vale para a religião. Né? Ele dizia que eu sou eu, mas a minha circunstância. Não existe um eu puro. Eu não sou eu sozinho. Eu sou eu que está à minha volta, que me forma, o que me envolve, a minha moldura. Por isso, não há uma religião que lide só, né, com os seus princípios, com as suas convicções. Ela está imersa também num movimento de sobrevivência que, sem dúvida, a coloca a disputar espaço no mercado, de maneira geral, o mercado religioso, o mercado das autoridades, o mercado das legislações, a maneira de fazer com que suas crenças morais elas tenham, né, um mundo de seguimento e assim por diante. Por isso, não há como, né, fazer de maneira alguma esse modo de afastamento. Evidentemente que nunca houve a separação entre religião e política e, em muitos momentos, em muitas situações e concomitantemente, também há muitas religiões que se envolvem com a má política, que é aquela política que não deseja, né, a fertilidade de uma vida, de uma comunidade, mas isso sim, né, a exclusividade do poder. Portanto, não é uma religião que serve, ela é uma religião que se serve. Né, e, portanto, lida com os seus interesses exclusivos sem ter, inclusive a partir dos seus preceitos, né, de natureza de crença, um segmento que seja concretamente ligado à ideia de boa política. A má política é aquela que ofende uma comunidade, a exaure, né, que é exclusivista, que é segregacionista, que exclui as pessoas daquela convivência. Mas uma política, enquanto forma de organização da vida coletiva, que tem a intenção de agregar, de incluir, né, de oferecer uma vida onde haja harmonia e paz nessa convivência. Há religiões, em vários momentos, que colaboram ou colaboraram com isso, e outras que colidem, né, com essa perspectiva. E, nesse sentido, não dá para nós imaginarmos que religião e política nunca devem se conectar. Ao contrário, né, a religião, que, no meu entender, seja ela qual for, ela tenha como seu ponto central a elevação da vida humana,
de todas as pessoas em qualquer lugar, essa tem sim, né, de participar ainda mais intensamente. Aquela que tem uma percepção que seja destrutiva, que não tenha nenhum tipo de recusa ao fratricídio, essa, da minha ideia, deveria ficar fora, né, de possibilidade de poder, mas que não tem como separar esses dois campos, porque seria tirar da cultura humana, em geral, né, aquilo que é uma das suas partes constitutivas. Por isso, assim como a boa e má política, a boa e má religião. Às vezes, a boa religião tem que lidar com a má política, às vezes a gente tem o inverso, né? Mas a gente nunca tem a ausência de uma encostada na outra. Agora, professor, no Brasil, por muito tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana é que andou de mãos dadas com a política, certo? Né? Catequizar os índios, a escravidão que ela abençoou. Claro que teve muitos grupos que lutaram contra e tal, mas a grande maioria, como instituição, foi apoiada. Hoje, no Brasil, há uma mudança de religião. Praticamente são os evangélicos neopentecostais que apoiam o governo. Essa mudança, ela tem a ver com a política ou ela tem a ver com mais pessoas indo para as religiões evangélicas? Quando nós olhamos na história, o cristianismo romano, católico, ele foi aquilo que andou lado a lado com a colonização, né, dentro, a partir daquilo que se chamou de Idade Moderna. Se nós entendemos a queda de Constantinopla como sendo o marco, né, da entrada na Era Moderna, na modernidade, não há como pensar aquilo que foram as navegações, a expansão da Europa para outros limites, sem que ela estivesse junto, né, com o mundo religioso católico romano. Inclusive porque, por exemplo, quando o Brasil é fundado, né, em 1500, o Papa é Alexandre VI. Né, Alexandre Borgia, que não era só um homem ligado ao campo da teologia, ele era um poder militar. Né? Todos os papados da Renascença têm uma força não só econômica, mas uma força também de exércitos e também, claro, né, de domando religioso. Não é casual que, nesse momento, com a formação de uma congregação religiosa, que são os jesuítas, que se colocam à missão de evangelizar, de levar a mensagem cristã para os novos lugares, para o novo mundo, que tenham saído, né, junto com a cruz, a espada e a cruz de braço dado. Se nós pensamos no nosso país, né, o primeiro sinal de presença aqui, né, da colonização europeia, que na nossa imagética, na nossa cabeça, é uma missa. É o quadro famoso da missa que o Frei Henrique Coimbra rezou, né, e que a gente já tem ali a imagem de indígenas ajoelhados, né, num momento de fé. Né? Não é casual que, embora chamado Brasil depois, primeiro você tem nomes como Santa Cruz, Vera Cruz, Salvador, Bahia de Todos os Santos. Não tem essa possibilidade de nós apartarmos essa circunstância. Portanto, o mundo católico romano, ele teve uma hegemonia quase que exclusiva no Brasil, pensando a nossa nação específica, por conta da colonização portuguesa, holandesa, de lado em relação a essa questão, mas a portuguesa, a espanhola, a francesa trouxe sim para cá, né, o mundo católico romano como sendo hegemônico. Isso terá uma presença mais direta e muito mais, né, de comando até meados dos anos 1950, isto é, até metade do século XX, quando essa hegemonia não foi colocada em xeque por várias razões. Primeiro, porque a legislação brasileira ela relegava a um plano de legalidade aquilo que são, né, as religiosidades de matriz africana, né, colocava como suspeita. Segundo, que aquilo que estivesse ligado fora, né, do campo do mundo católico romano também, ele era olhado, né, com uma certa lateralidade, exceto nos estados do sul, onde a colonização germânica ela levou o luteranismo de modo, né, mais intenso, e aí a produção, né, dos negócios também leva a uma respeitabilidade religiosa maior. A grande questão é que o Brasil foi o país no Ocidente que teve a mais veloz urbanização.
Em outras palavras, para pegar uma data, 1960 até o ano 2000, em 40 anos, a população brasileira quase que inverteu a sua presença. Digamos, até 1960, 70% da população brasileira vivia nas áreas rurais ou em pequenas cidades. E no ano 2000, inverteu essa lógica. 30% vivem nas áreas rurais ou em cidades muito pequenas. Mais da metade da população brasileira vive em 10 metrópoles. Você diz, ué, e isso com religião? Quanto mais eu tenho uma urbanização que acelera, quanto mais o campo vai ficando distante, mais algumas marcas da religiosidade católica romana, elas foram ficando lateralizadas, especialmente aquilo que está ligado ao campo da expressão, né, da ideia de forças demoníacas ou de modos um pouco mais antigos, né, de prática religiosa, e a questão política passou a ser mais importante também para o campo religioso, né, no dia a dia. Ademais, né, o mundo católico trouxe, a partir desses 40 anos que eu disse da urbanização acelerada, em que inverteu a população, a possibilidade de, digamos, de maior anonimato na prática religiosa. Te dou 2 exemplos. O primeiro, dificilmente alguém até 1960, 1970, numa cidade, né, em que ele tivesse um comércio, fosse gerente de banco, tivesse uma loja, dificilmente não praticaria a religião da maioria. Senão seria olhado meio de lado, senão seria, inclusive, objeto de recusa. Por quê? Porque você tinha uma vigilância, digamos, aquilo que é hegemônico, né? E, evidentemente, isso trazia, né, a necessidade até de alguns terem a prática da sua fé quase que de modo escondido. Ou, ao ser olhado como sendo menos. À medida que as cidades elas crescem, cada pessoa nela ganha um anonimato maior. Não tem, entre aspas, ninguém em vigilância. Eu posso ser o que eu quiser numa cidade de 3 milhões de habitantes, ou nada ser. Isso significa que é uma liberdade maior. Por outro lado, também, né, a urbanização acelerada que se afastou da área do campo deixou no campo algumas práticas religiosas que tinham alguma conexão com superstição. Isso não se desvinculou, né, das pessoas. Exemplo concreto, a música sertaneja, a música caipira, no primeiro momento, se tornou sertaneja nas grandes cidades. Aquilo que tinha sido deixado de lado no catolicismo romano, que era uma visão mais mística relativamente às forças demoníacas, foi trazido por novas práticas cristãs, né, em que, né, a ideia de que a explicação para a minha vida não vem das relações sociais e políticas, mas ela vem se eu não tenho dinheiro, se eu estou adoentado, né, se eu sou alguém vítima do alcoolismo, que isso tem a ver com forças demoníacas além de mim e que eu preciso, né, ser capaz de retirar. Nesta hora, né, as religiões pentecostais, que já tinham uma presença séria, inclusive no Brasil, tiveram a agregação, né, de religiões neopentecostais aqui fundadas, que num primeiro momento foram olhadas até como exóticas, embora não o fossem, mas elas assim o foram. Eu me lembro que nos anos 1980, por exemplo, havia por parte, às vezes na hora da referência, ou até em reportagens no jornalismo, né, quando alguém ia falar de um bispo de uma religião, que não a religião tradicional, seja a católica romana, seja as evangélicas como a luterana, a presbiteriana, aquelas que têm bispo, a anglicana, na hora de falar de uma igreja neopentecostal que ia se usar a palavra bispo, colocava bispo entre aspas. Isso. É interessante, porque isso era um sinal de que não havia uma legitimação em relação a isso. Não havia um reconhecimento, né, professor? Isso. Como se a ideia de bispo fosse privativa de algumas religiões e outras não pudessem usar. Por que eu digo isso? Porque o Brasil vai tendo não apenas, né, um indício demográfico de redução da adesão declarada ao catolicismo romano, que era hegemônico, como eu posso, como cidadão, dizer que tenho religião ou não. Né? E isso não vai afetar, e se eu disser qual é, vai afetar pouco aquilo que é a convivência nos grandes centros urbanos, mas isso não vale para uma parte ainda menor da nossa sociedade, e se você não estiver no veio, né, que tem o domínio maior, fica lateralizado.
Por que eu levanto toda essa argumentação? Porque, é claro, né, o neopentecostalismo ele evidenciou, né, uma negatividade que já estava presente dentro da presença massiva do catolicismo romano. Estou dizendo que as religiões neopentecostais é que praticaram isso. É que houve uma reacomodação. Antes eu não podia dizer que eu não era católico, digamos, se eu não o fosse. E aí eu ficava quieto. Hoje, eu posso dizer, na hora que eu sou entrevistado, que eu digo que eu não sou, eu entro numa estatística que antes eu não entrava de maneira alguma. Isso não indica que o neopentecostalismo não tenha crescido. Mas ele cresceu também em cima de uma reacomodação do catolicismo romano, que antes sugeria uma hegemonia muito maior do que ele tinha de fato. Né? E quando você tem, né, a possibilidade de ser mais livre nos enunciados, aí uma reacomodação, né, que marca esse campo. Ademais, né, é difícil você ter aquilo que durante muito tempo no Brasil foi comum, alguém dizer o que eu vou dizer agora. Eu sou católico, mas não sou praticante. Eu ia te falar sobre isso. Pois é. Eu sou católico, mas não sou praticante. Servia até como uma certa escusa a não ter uma presença cotidiana nos ritos católicos romanos. Hoje não há mais necessidade, a pessoa não se desculpa, né, num pedaço. E aquele que, católico romano não sendo, ou as religiões evangélicas mais historicamente tradicionais, a pessoa ela não diz eu sou não praticante. É difícil encontrar alguém das novas formas, né, do neopentecostalismo de eu sou dessa igreja, mas não sou praticante. Né? Por quê? Porque faz parte daquela igreja a convivência semanal, né? Quase que algo como um evento social, né, de financiamento, a ideia de ser alguém que remunera, né, o serviço religioso, o que no mundo católico ficou sempre muito solto. Né? A pessoa, em várias situações, a contribuição, né, o dízimo raramente era feito. Durante o culto católico, né, romano, missa, se passava uma sacolinha meio escondida, que você podia colocar alguma coisa ali dentro ou não, e muitos só punham a mão. Há toda uma outra lógica em que, né, se vai abrir outra porta, né, nessa direção. Agora, professor, o neopentecostalismo, ele também inclui muitas pessoas que chegam nas cidades e elas ficam excluídas dessas práticas religiosas católicas, né? Porque, no fundo, a igreja neopentecostal, ela não é só uma religião, ela também faz parte do social das pessoas que frequentam, não é? Dependerá da igreja, dependerá da denominação. Exato. Eu lembro até de um tempo que a pessoa dizia, pode contratar fulano, ele é evangélico. Então, quando dizia... Uma coisa é ser evangélico, isso. Outra coisa é ser um evangélico neopentecostal, que é um adendo a isso. Né? Agora, você tem razão em relação à ideia de que há um acolhimento dos excluídos. Isso não é, claro, exclusivo da igreja neopentecostal nas suas várias denominações também, dentro do mundo, né, das igrejas reformadas e da igreja mais tradicional católica romana. É muito comum em cidades grandes que haja pastorais, para usar o termo religioso, ligado às pessoas em situação de rua, aos que estão, né, dentro das prisões, aos que estão ligados, né, ao despossuimento. Então, você tem um grande movimento. No entanto, de fato, parte das igrejas neopentecostais, num trabalho bastante sério, né, que uma parte delas desenvolve, a ideia de você apoiar o próximo e, ao mesmo tempo, fazer daquilo uma missão, uma tarefa, faz parte a um segmento também da Igreja Católica Romana que também pratica isso no cotidiano. Né? Existia uma parcela da Igreja Católica Romana, e ainda existe, que passou a ter uma forma religiosa mais abstrata, mais ligada só à questão interior da fé. E há uma outra parcela que entende que a prática da sua religião ela se dá na vida das outras pessoas, na ideia do próximo, na percepção de fraternidade. E isso também coincide, né, com algumas das religiões neopentecostais que, porque se colocaram na área periférica, e teria até a ver com uma coisa muito interessante, que é o fato de que, sendo o catolicismo romano
ele hegemônico e imperando durante séculos, ele sempre estruturou a sua forma templar, né, os seus edifícios em grandes dimensões. Num primeiro momento, as igrejas neopentecostais, ao chegarem, elas se colocaram dentro de uma garagem, dentro de um cinema deixado, dentro de um pequeno espaço, portanto, com uma proximidade à casa das pessoas. Aliás, até no esforço físico, a gente lembra isso, os templos mais tradicionais do cristianismo, seja romano, seja, né, das igrejas que são reformadas na origem, quase sempre você tem que fazer um esforço para chegar ao templo, tem escada para você subir. Né? As igrejas neopentecostais, por não terem, num primeiro momento, templos que fossem exuberantes, grandes, permitiam que eles estivessem na beira do ponto de ônibus, onde havia passagem. E, portanto, você que está ali numa situação ou de rua, ou está caminhando, ou está aguardando um transporte, você é levado ou levado para dentro pela mensagem que houve. O que é diferente de ter que atravessar uma praça, andar num espaço, subir escadas, entrar num lugar imenso que tem um eco muito grande. Quando as igrejas neopentecostais ganharam robustez, aí sim, elas fizeram, como fazem até hoje, seus grandes templos. Mas, num primeiro momento, em vez de você ter de se deslocar até um templo, como era o caso, né, dentro do mundo católico romano, era o templo que ia, né, até ao seu lado e ficava onde você mora, porque ele não tinha, naquele momento dos anos 60, 70, né, e uma parte dos 80, a necessidade da exuberância que hoje, ao terem maior, claro, né, maior capacidade, inclusive econômico-financeira, faz parte da demonstração de poder, templos que sejam tão magníficos quanto as catedrais. E elas começaram também em teatros, né? Lembra? A maioria tinha palco, né? Eram pequenos teatros e eles começaram por ali. Né? Não só o começo se deu desse modo, como, por exemplo, no caso de duas, né, mais tradicionais, mais antigas, aliás, não tradicionais das igrejas neopentecostais, começaram nas comunidades do Rio de Janeiro, né, naquilo que São Paulo também se chama de favela, e com uma vestimenta, né, do mensageiro, daquilo que a gente chamaria depois de pastor, que não era com vestes diferenciadas, né? Não era com vestes, com roupas que parecessem criar um distanciamento. Ao contrário, quase sempre o responsável estava ou com o paletó, como eu estou agora, só com gravata, ou sem o paletó, só a camisa de manga curta e a gravata, assemelhado a funcionários que ele estava habituado, o fiel, a ser atendido numa loja, num banco. Portanto, uma certa similitude de conduta que criou, né, essa aproximação. Mais adiante, quando crescem essas igrejas, é que o uso de vestes, de sinais, né, de solidéus ou quipás, né, de templos que são exuberantes, elas ganham, né, o mesmo terreno anterior que o mundo cristão mais antigo teve. E o senhor acha, professor, que essa junção, vamos dizer assim, essa combinação de política com religião, ela altera muito a religiosidade das pessoas? Essa coisa que a fé dela, por exemplo, hoje, às vezes a gente percebe que a pessoa ela está um pouco perdida, ela vai à igreja, ela vai ao templo, ela reza, ela ora, ela vai ao candomblé, mas as pessoas estão meio perdidas. O senhor acha que essa união da política com a religião, ela interfere demais nessa religiosidade? Há uma parte das pessoas que está mais perdida que usa isso que você indicava e que eu chamo de religiosidade self-service. Né? Normalmente são camadas médias da população com alguma formação intelectual escolar e que ela fica, né, numa certa agonia em relação a onde debruça a sua religiosidade. Ela vai para cultos orientais asiáticos, frequenta também algumas matrizes de base africana, ou ela vai àquilo que é tradicional, né? E é claro que isso é indicador não de diversidade, mas de confusão em relação ao caminho que deseja seguir. De maneira geral, o conjunto da população, infelizmente, porque é a maioria, dado que é pobre, é uma população que não tem tantas dúvidas. Ela até circula dentro das religiões cristãs,
né, neopentecostais, eventualmente entre várias denominações diversas, mas ela não salta, né, desse modo para outras práticas. É mais usual até que venha, digamos, do kardecismo ou do catolicismo romano, né, ou venha daquilo que são as religiosidades de matriz africana, né, mas é difícil que ela faça um caminho diverso. Ao contrário, é mais raro até daquilo que a gente observa. Por isso, evidentemente que a relação com a política ela está muito mais ligada à ideia de que é preciso ter um plano divino, especialmente nas religiões cristãs, que esse plano divino exige uma comunidade de existência em que os políticos, aí usando o termo como profissionais, isto é, os governantes, tenham um compromisso e uma simpatia por aquilo que é aquela prática, e daí a necessidade de se fazer, por exemplo, a escolha, né, seja de legisladores, seja, né, de julgadores, seja de executores, que tenha no legislativo, no executivo e no judiciário pessoas que levem adiante a missão. Essa percepção salvífica, né, de que é um grupo de pessoas que tomará nas mãos a rédea da sociedade para levá-la em direção àquilo que se entende como correto, verdadeiro, religiosamente saudável, trará como consequência evidente, né, que se possa fazer a organização, junto com o modo religioso de função, que essa religião tenha um vaso comunicante com a política institucional para que os seus representantes possam ser eleitos. Se diria assim, mas agora, né, desse modo, sempre foi assim. A diferença é que com a hegemonia, né, do mundo católico romano, não havia necessidade de fazê-lo, né? Vamos lembrar que o regente Feijó, ele era um religioso, né? Só para pegar uma base em que uma parcela grande daqueles que estiveram no poder no Brasil pertenceram à maçonaria, inclusive em tempos mais recentes. Portanto, embora a maçonaria não se coloque como religião, estrito senso, ela opera, às vezes, nessa mesma dimensão. Portanto, não é estranho, né? E nem é algo que se entenda como fora de propósito, exorbitante, que parte dessa conexão se dê, porque se eu creio que eu estou numa religião e que essa religião ela guarda a verdade, e que essa verdade ela exige um determinado caminho, que é a história da salvação, né? Eu preciso ter um compromisso em que governantes, legisladores e julgadores estejam, né, nesse mesmo patamar. Haja vista uma coisa curiosa, inclusive. Isso é tão marcante que uma parcela das novas religiosidades organizadas como religiões neopentecostais, elas quase que saltam, né, ao momento de Jesus de Nazaré e remontam aquilo que é o passado hebraico clássico. Eu vivo falando isso. Uhum. Isso. Se ligam muito mais a Davi e Salomão do que as ideias em si de Jesus de Nazaré. Portanto, eu digo que eles são múltiplos. Eles dizem em nome de Jesus, mas com a lei de Moisés. Né? A lei moral, ela vem do Antigo Testamento, mas tudo em nome de Jesus. Aí eu falo, nossa, tem uma confusão aí, não tem? Não sei se seria uma confusão, há uma mescla. Nós temos de lembrar que o mundo hebraico, depois o judaísmo, ele será antes uma monocracia para depois ser um monoteísmo. Né? Se a gente lembra aquilo que é, especialmente a mensagem mosaica, né? Moisés como uma liderança entendida de modo simbólico ou real histórico para quem tem essa crença, ele será, junto com os seus antecessores, como Abraão, Isaac e Jacó, ele será muito mais um poder centralizado do que uma divindade centralizada. Isto é, o monoteísmo será antecedido pela monocracia, o poder em um é que vai gerar a necessidade de uma religião e que a multiplicidade de forças ela não exista, de maneira, inclusive, a haver uma direção, né, muito mais forte. E, para fechar, claro, né, você pode ter um vazamento de religiosidade quando se pensa exclusivamente ou com maior intensidade em política institucional. As coisas da fé
podem ficar um pouco lateralizadas quando o foco, né, mais direto ele está submetido às coisas da política institucional, que não são, por isso, ilegítimas, mas elas podem, sim, desviar, né, da trilha, do caminho, aquilo que se deseja. Mas aí já é um julgamento e depende de quem pratica. Como eu digo sempre, né, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Assim como tem professor que é tonto, professor que não é, assim como tem jornalista que é tonto, jornalista que não é. Religião não é coisa de gente tonta, é coisa de gente. E como gente está vivendo sempre em sociedade, política e religião, braço dado. A boa ou a má, mas aí é uma questão, como sempre, de escolha. Professor, e nesse país que está tão polarizado, essa briga de política, de religião, de que lado você está, as famílias divididas, qual é o conselho que o senhor dá? Dependendo da religião que a pessoa pratica, se ela é uma religião que lida com a ideia de fraternidade, de acolhimento, de solidariedade, ela precisa praticar isso no concreto. Teresa de Calcutá, que para os católicos romanos é uma santa, né, na concepção católica romana, dizia: difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Né? Ter pena, ter piedade de alguém que está... Não, difícil é amar o próximo, aquele que está na tua rua, né, na tua esquina, na tua praça, na tua casa. Então, eu acho que a autenticidade religiosa, para que ela não seja, para usar um termo do cristianismo, para que ela não seja farisaica, isto é, simulada, fingida, que é o uso que os cristãos darão ao termo farisaísmo, a autenticidade ela coloca a possibilidade de dificultar o fratricídio. Afinal de contas, há uma fala que está lá no livro do Gênesis, dos judeus, que cristãos islâmicos adotaram, e que é uma referência cultural para todas as pessoas, quando o primeiro crime, de fato, humano agressivo, é o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Né? E, é claro, qualquer religião que se queira autêntica no sentido de fraternidade terá que responder à grande pergunta feita por Javé na concepção judaica e que depois é herança para outras religiões, quando, após o assassinato de Abel, ao procurar Caim, que está escondido, a divindade diz: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Se nós tivermos uma concepção de vida e de sociedade em que o digládio, o enfrentamento, a ruptura seja a referência, dificilmente, pelo menos em relação a algumas religiões, dificilmente isso será autêntico. Quando muito, é uma posição utilitarista ou alienada, ou intencionalmente malévola, ou absolutamente tola, porque é feita sem consciência. Se é para ser autêntico, então que se pratique. Ai, professor, que pena que o senhor tem tão pouco tempo, né? E já vou entrar numa outra Não, atividade eu sei, com não, porque alegria. é uma delícia te ouvir. Olha, eu te Que bom, agradeço imensamente, fico e quero, feliz. assim, agradecer principalmente o senhor partilhar, dividir toda essa cultura que o senhor tem, tudo que o senhor estuda. Nossa, olha, ouvir o senhor é uma delícia. Eu Fico ficaria aqui feliz. horas te ouvindo. E te Ainda agradeço bem, com imensamente. alegria. Que bom, abraço. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Então, eu ficaria horas ouvindo o professor Mário Sérgio Cortella. Ele é maravilhoso. Ele é a tradução de que o conhecimento é libertador. Você não acha? Você concorda com esse pensamento? Deixe aqui os seus comentários e eu te faço vários convites. Se você já está inscrito aqui no canal Angeline, convide seus amigos, convide sua família para que eles também se inscrevam e compartilhe o vídeo. Esse vídeo é de muita relevância. Você concorda? O conteúdo pode ajudar a abrir a mente de muitas pessoas e pode também colaborar para disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Toda quinta-feira, uma nova entrevista aqui no canal Angeline. Eu espero você.